Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e faço um vídeo hoje para falar de uma postagem que eu vi na página no Facebook chamada Cristão Protestante, falando sobre Troféu Hereges do Ano, certo? Porém, antes de abordar a imagem aqui do lado, gostaria de fazer um convite para você que, se for novo aqui no canal e gostar do conteúdo apresentado no vídeo e dos demais vídeos já produzidos aqui pelo canal Analisando a Fé pela Razão, deixa aquele seu like maroto nos vídeos e inscreva-se no canal e acione o sininho com as notificações para receber as novidades de novos vídeos sendo postado conforme o tempo, beleza? Os comentários aqui estão abertos tanto para amigos religiosos quanto para amigos irreligiosos. Todos são tratados como seres humanos e o respeito é a base de todo relacionamento. Muito bem. Existe uma página no Facebook chamada Cristão Protestante. É uma página que eu acompanhava desde o tempo que eu era cristão, certo? E algumas postagens que eu vejo lá eu acho bem interessante, mostrando ali o modelo ortodoxo de seguir um cristianismo protestante, né, baseado principalmente na tal das escrituras, que é a Bíblia, né? E o que acontece? Uma das coisas que me fez eu questionar a veracidade da fé cristã como a religião verdadeira, principalmente falando-se de protestantismo, que tem a sua única base doutrinária e regras de fé baseada na Bíblia, né, no livro sagrado cristão, é justamente a forma que se interpreta as doutrinas, as passagens, os ensinos deste dito livro sagrado. E essa página Cristão Protestante, ela agrada muita gente também, obviamente vai desagradar muita gente, mas ela vai pegar muito esse público cristão que eles estão se desviando das igrejas evangélicas ditas hereges, tá? Principalmente as igrejas não pentecostais, com doutrinas de teologia da prosperidade, uso de objetos ungidos, questão do dízimo ser algo obrigatório, enfim, ela vai trabalhar com diversas questões, né? Esses pontos mais polêmicos dentro do movimento protestante. E aí também vai incluir algumas críticas à Igreja Católica. Porém, o que me chama a atenção na postagem que eu vou tratar hoje no vídeo é o seguinte: eles pegaram três personagens do mundo gospel, tá? Ligado à religião cristã protestante. Tem a tal da Gabriela Rocha, não sei se ela é uma cantora, eu vou ser muito sincero. Desses três personagens, eu conheço aqui a Priscila Alcântara, que ela era apresentadora daquele programa infantil, né? Acho que Bom Dia e Companhia do SBT. E o deputado, eu ia até falar vereador, mas na verdade o cara é pastor e deputado, Marco Feliciano, que é uma figura extremamente criticada, né? Uma das figuras polêmicas aí. Ele é um líder religioso, é um pastor, e ele é político, né? Ele é deputado. E obviamente ele é uma figura extremamente criticada nesse meio religioso, certo? Também como ele possui pessoas que o admiram, gostam da sua postura, gostam da sua ideologia, enfim. Quem é a Gabriela Rocha? Se alguém conhecer, quiser postar nos comentários, eu não sei. Para mim, eu acho que ela é uma cantora. Eu não pesquisei e aqui não vou entrar nem na vida pessoal de cada um desses personagens aqui da postagem. Mas sim o que eu quero analisar de forma externa, de um ponto de olhar cético, essa briga, essa treta entre os cristãos, certo? Então, ou seja, independentemente nessa página Cristão Protestante, as postagens elas são feitas de cristãos para cristãos. Então, a maioria ali vai aprovar o conteúdo, como também vai ter uma outra parte que vai reprovar o conteúdo, certo? E a crítica aqui é o seguinte: existe um ponto de vista ortodoxo, certo? Que eles vão alegar, se basear muito nessa questão da graça, porque somente a graça de Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, vai bastar. São radicalmente contra a teologia da prosperidade, são radicalmente contra a doutrina da confissão positiva, ou seja, onde só as palavras têm poder para decidir o rumo da sua vida, certo? Enfim, então geralmente essas doutrinas apregoadas em igrejas de cunho pentecostal, neopentecostal, e até mesmo algumas que carregam títulos de igrejas tradicionais históricas, como presbiteriana, metodista e batista, mas que tem ali uma doutrina, faz parte de movimentos carismáticos, ou seja, de movimento de renovação, que crê em batismo no Espírito Santo, que crê na continuação dos dons bíblicos
né, propriamente descritos na Bíblia. Eles vão tratar sobre uma rixa de qual dos dois lados estão certos. Então, ou seja, a Gabriela Rocha, ela fala uma seguinte frase: Deus é do tamanho da sua fé. Certo? Ela fala dessa forma. Não sei se ela trata isso em música ou em alguma pregação, porque eu não conheço quem é essa Gabriela Rocha. Certo? Eu não vou criticar a personagem em si, mas sim o que é exposto aqui. Ou seja, ela fala que Deus é do tamanho da sua fé. Obviamente, para quem tem uma visão reformada, para quem tem uma visão cristã baseada ali nas 5 solas das 5 solas do protestantismo, vai ser contra esse tipo de frase. Por quê? Porque Deus não é algo medido pela fé, certo? Por tamanho de fé. Isso dentro de um ponto de vista ortodoxo cristão. Eu, particularmente, sou a favor dessa frase dela. Deus é do tamanho da fé do cristão. Por quê? Porque assim como o homem, as pessoas elas criam o seu Deus, criam os deuses de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniência e interesse, o cristão, ele crê no seu Deus, no seu Jesus, no seu Espírito Santo, no seu diabo, de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniência e interesse. Então aqui essa Gabriela Rocha, ela está 100% certo em afirmar que Deus é do tamanho da sua fé, certo? Principalmente se tratando do Deus cristão. Então as pessoas ali, o cristão, ele conceitua o seu Deus, ele forma o seu Deus de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniência e interesse. E esses moldes, obviamente, ele é baseado em cima da fé da pessoa. Mas para o ponto de vista ortodoxo cristão, não. Deus ele não é do tamanho da fé da pessoa. Então, ou seja, qual é o tamanho de Deus? Aí o cristão, ele obviamente, ele não vai saber responder, ele vai falar que Deus é de um tamanho que não se pode definir dentro dos parâmetros mentais, racionais humanos. Segunda frase aqui, Priscila Alcântara, ela fala o seguinte: eu nasci no pecado, mas não sou pecadora, você também não. Ou seja, ela bate de frente com a doutrina do pecado original. Ou seja, se você tira o pecado original, você acaba com o cristianismo. Por quê? Porque Cristo não, né? O Jesus, que não é o Cristo, recebe o nome de Jesus Cristo, mas não é o Cristo, nunca foi o Cristo, certo? Isso aí é uma das mentiras mais deslavadas que você tem dentro das igrejas, porque eu já expliquei diversas vezes aqui no canal o que significa o termo Cristo, que vem do termo ungido, Machia, né? do hebraico, Machia, é o Messias, traduzido aí porcamente para o português. O que quer dizer que Jesus Cristo não cumpre os requisitos do Messias escolhido e aguardado pelo povo judeu? Tá? Então, ou seja, se você tira a doutrina do pecado original, uma doutrina absurda, ilógica e irracional, certo? Que foi conceituada por Paulo lá em Romanos 5. Romanos 1 e Romanos 5 vai falar as bases da doutrina do pecado original, mas ela foi formulada e elaborada tudo certinho por Agostinho de Hipona no século V, se eu não me engano. E que, ironicamente, os cristãos protestantes, tá? Agostinho de Hipona, ele pertencia à Igreja de Roma. Ele era um cristão católico, certo? Ele viveu 1000 anos antes da Reforma. Mas, ironicamente, os cristãos evangélicos, os protestantes que são radicalmente contra a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa do Oriente, abraçaram essa doutrina do pecado original, sendo que das ditas escrituras sagradas não tem o termo pecado original. Dá-se a ideia de um pecado original por intermédio de Paulo, certo? Mas algo também que Jesus ele nunca corroborou com isso, isso é uma invenção do apóstolo Paulo, e que o apóstolo Agostinho, Santo Agostinho, abraçou isso, formulou, tá? A igreja aprovou e hoje a maioria dos cristãos apoiam a ideia do pecado original, que o homem ele já nasce pecador, certo? Então, ou seja, a Priscila Alcântara ela vai bater de frente com essa doutrina e aí ela é considerada herege por conta disso, certo? Então, ou seja, para quem é um cristão protestante e tem um ponto de vista ortodoxo em cima das ditas escrituras, obviamente não vai concordar com a Priscila Alcântara. O que provavelmente deveria concordar, porque se Jesus ele morreu pelo pecado, ele morreu em favor do pecado. Por que o pecado ainda existe no mundo? Tem até aquela brincadeira que fala, né, entre Thor e Jesus, quem que é mais forte?
Bom, Jesus ele morreu a favor do pecado. O pecado ainda existe. Thor morreu, acho que brigando com os gigantes do gelo, sei lá. Uma vez eu assisti um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso. Bom, a gente não vê mais gigantes de gelos andando por aí, mas o pecado ainda existe no mundo. Então, ou seja, mas o sacrifício só funciona para quem crê em Jesus. Então, peraí, se a pessoa crê em Jesus, por que ela ainda peca? Por que ela ainda está sujeita a pecar? Certo? Como se o próprio apóstolo João, não me lembro agora, não me recordo corretamente o texto que fala, né? Sede perfeitos como Cristo foi perfeito. Então, ou seja, o cristão ele não pode pecar, mas o cristão peca. O cristão ele comete pecado. O cristão ele não deixa de ser um pecador, certo? E, obviamente, independentemente da morte de Jesus na cruz ou não, o pecado ainda reina no mundo. Marco Feliciano, ele diz o seguinte: o próprio Deus, para atuar nessa terra, precisa da permissão dos homens. Ou seja, mais uma frase que eu não sei se realmente ele disse isso ou não. Eu estou analisando a postagem, aí você vai ter dois pontos de vista. A visão ortodoxa protestante, certo? Que vai ser radicalmente contra essas frases, e aí você vai ter ali pessoas que de repente vão aprovar ou ficarem perdidos. São cristãos, mas ficam perdidos. Poxa, quem tem razão? As pessoas que falam dessa frase, o meu cantor gospel, o meu pastor, ou o que essa postagem na página está falando, certo? Mas aí que tá, o próprio Deus, para atuar nessa terra, precisa da permissão dos homens. Bom, se você pegar essa teologia catafática, que é a teologia positiva, a qual você afirma a existência de um Deus, vamos supor que o Deus garrafa, tá? Eu falo que esse Deus garrafa, ele é bom, ele é misericordioso, ele é todo poderoso, ele criou tudo que existe, certo? Ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Ele criou o homem, ele criou a vida, ele criou o ser humano. E aí eu pego, obviamente, se eu creio no Deus garrafa, eu falo que se eu sou fruto da criação desse Deus garrafa, eu falo que para ele agir no mundo que eu vivo, onde ele me criou e criou o mundo que eu vivo, ele precisa da autorização minha ou de demais homens. Ou seja, é irônico, é totalmente contraditório, certo? E aí por que você vai ter esses pontos de vista diferentes, obviamente? Porque dentro do cristianismo, dentro dessa questão da salvação, né, que o cristianismo ele é baseado em cima da salvação da alma. Existe uma alma imortal dentro de você, e após a morte essa alma vai ter dois destinos, um céu e um inferno, certo? E aí, se você seguir a religião cristã, você vai para um lugar melhor. Se você não for um cristão, se você não for uma pessoa que seguir a igreja, não seguir a Bíblia, não seguir o pastor, ou não crê em Jesus, você vai para o inferno. Aí vai ter, baseado dentro da própria Bíblia, na sagrada, perfeita, inerrante e infalível palavra de Deus, existem margens para dois tipos de vertentes acerca do assunto, né, soterológica, que é o arminianismo, que é o livre-arbítrio. O homem escolhe Deus, o homem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E em contrapartida, você vai ter a doutrina calvinista, a doutrina da predestinação, onde Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, ou seja, é polêmico. E por que você tem esses dois tipos de doutrinas? Porque a própria Bíblia dá margem para esse tipo de interpretação, certo? A própria Bíblia ela dá isso. Isso daí já é uma prova clara, inerrante, mais límpida que água de nascente, que a Bíblia ela é contraditória, mas o cristão, mesmo estando na cara dele, ele não consegue enxergar tal problemática. Porque se o calvinista tiver certo, obviamente o arminiano estará errado. Se o arminiano estiver correto, automaticamente o calvinista vai estar errado. Por quê? Porque são doutrinas diferentes e contraditórias entre elas. Mas o cristão não consegue enxergar isso, certo? E isso, a culpa vem da onde? Da própria Bíblia. A Bíblia que é responsável por isso. Porque na Bíblia você encontra passagens que dá base para o calvinismo, a doutrina da predestinação, e em contrapartida você tem passagens na Bíblia que dá base para o arminianismo, para o livre-arbítrio. O homem escolhe Deus, aquele que quiser crer, certo? É diferente, por exemplo, um exemplo de personagem predestinado, João Batista. João Batista ele não escolheu ter Espírito Santo, mas o anjo falou para Zacarias que ele já nasceria
cheio do Espírito Santo e não provaria vinho. Já Jesus fala, aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, ali você tem um exemplo de livre-arbítrio. Então, ou seja, a Bíblia dá margens para esses tipos de confusões. Eu poderia falar mais acerca do assunto, mas eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Me desculpe a minha voz rouca, eu fiquei meio sem voz esses dias, até mesmo também acabei não gravando o vídeo. Coloquei um vídeo aí do meu amigo teólogo Rafael, que lá da página Refutando a Bíblia. O vídeo aí que o pessoal gostou, aprovou bastante. Enfim, vou encerrar o vídeo aqui. Essa postagem, como eu falei, peguei na página Cristão Protestante. Aqui embaixo está escrito categoria frase herética. Talvez eles vão ter outros tipos de postagem desse tipo, né? Troféu Hereges do Ano em outras categorias, certo? Então, ou seja, isso aqui é uma forma de cristão satirizar cristão. E aí, eu como cético, os demais amigos que acompanham aqui o canal, ateus, amigos deístas e agnósticos, ou pessoas que não seguem o cristianismo, serve para fazermos uma análise externa sobre essa confusão dentro da religião cristã, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você for deixar um dislike, por gentileza, tem todo o direito, mas deixa um comentário explicando por que você deixou o seu dislike. Beleza? Então, demais, quero mandar um forte abraço aos amigos, parceiros e às pessoas que têm comentado e acompanhado o trabalho. Estamos chegando aos 1000 inscritos e espero aí poder crescer o canal junto com vocês. Agradeço a presença e a paciência de todos. Muito obrigado. Paz.